Fala tropinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu não vou trazer nenhum react, eu não vou trazer nenhum react de música nem de outro tipo de conteúdo, mas eu vou falar um pouquinho sobre o nosso rap, sobre o nosso RAP, né? Primeiramente, de onde é que vem essa palavra, né? Ela vem de uma palavra gringa que significa ritmo e poesia, vem daí. Então a gente pode dizer que a síntese, né, a conjunção do rap se baseia na, no ritmo e na parte da poesia. O ritmo sendo basicamente a organização do tempo, né? Até deixei escrito aqui. Seria basicamente a organização do tempo. Organização do tempo. Vamos destacar aqui. Puta que pariu, fiz merda. Aqui. Seria basicamente a nossa organização do tempo, né? Onde a base é a harmonia e a melodia. Então, essa é a maneira como os sons, né, ou os movimentos, se alternam entre fortes e fracos, longos e curtos, criando a sensação da pulsação ou batida, o que também os músicos conhecem como síncope, né? Então, quando a gente está batendo a palma da mão em uma música e está acompanhando o ritmo dela, a gente está falando da organização do tempo. Quando a gente está dançando e os passos seguem o ritmo da música, a gente também está se baseando na organização desse tempo. E quando a gente fala de poesia, pessoal, quando a gente fala da poesia, a gente está falando de uma forma de expressão artística, né? A gente está falando de uma forma de expressão artística, onde a gente expressa as nossas emoções, nossas ideias, as sensações, né? Então, a gente traz um sentimento, uma reflexão que quase sempre traz algo profundo, como amor, como dor, como uma crítica social, como uma observação da vida, né? E também dentro disso tem a musicalidade, né? Porque dentro da poesia, às vezes a gente traz um ritmo, a gente tem a repetição dos sons, né? Usando a última sílaba para fazer as rimas, né? E dentro das rimas a gente traz metáforas, a gente traz comparações e jogos de palavras. E juntando tudo isso, a gente basicamente tem o que a gente conhece como rap. E por que eu trago esses conceitos aqui? Porque eu quero instigar vocês a pensarem em como melhorar o rap, como melhorar as músicas de vocês. Não que eu seja um grande músico, mas assim, às vezes eu vou fazer a reação de alguma música e eu vejo que falta um pouco do que a gente chama de salsa, do que a gente chama de molho, que a gente chama de tempero, né? Falta algo que deixe a música única ou que deixe a música bacana, sabe? Que deixe a música cool, que deixe a música legal. Então, muitas vezes a gente vai ouvir um som e a gente vê que tá meio genérico, ou que tá meio repetitivo, meio que tá um som igual ao outro, sabe? Não tem nada de diferente, não tem nada que traga destaque, não tem nada que deixe aquela música única e nem aquela música boa também. Então, por isso que eu tô trazendo esses conceitos, porque eu vou trazer algumas dicas, né, de como a gente fazer um som muito foda, tipo, com as características que tem que ter dentro de um som para ele ser considerado um som foda, sabe? Então, vamos lá para essa parte. Aqui quando a gente tá falando de rima, pessoal, vamos começar pelas dicas na parte das rimas, né? Busquem rimas ricas, né? Quando for se tratar da escrita de vocês, busquem rimas ricas e criativas, não só as mais óbvias, não só as que ficam repetitivas. Eu lembro de uma sessão de estúdio que eu tava lá com os guris da Sublime lá em casa. E eu tava criando meus primeiros sons e eu usava muito pra rimar pode crer, pode pá. E eles me falaram, cara, pelo amor de Deus, não usa isso nas tuas rimas, não usa isso na tua música, é a coisa mais pobre que tu pode fazer. E aí eles me deram um insight de, pô, realmente, não vai ficar legal se tu usar um negócio que é muito óbvio, ou um negócio, um elemento que é simplesmente só pra rimar, só pra trazer sonoridade. Não, tem que trazer algo um pouco mais inteligente, algo um pouco mais perspicaz, digamos assim. A gente tem também as aliterações e as assonâncias, né? Que são a repetição de sons que tornam o rap mais sonoro, entende? Que é quando a gente vai terminando de rimar, ou até traz uma palavra que não rima tanto, mas tenta trazer a mesma entonação, a mesma sonoridade para encaixar no beat, para encaixar no BPM.
metáforas e imagens. Isso cria um impacto e dá profundidade. Então, quando tu tá rimando e tu descreve um cenário, ou tu descreve alguma situação, o vento tá batendo na minha cara, tal, a fumaça no ar misturando com as luzes e tal. Isso vai compondo a tua poesia, digamos assim, entende? Eu dei uns exemplos meio tosco aqui porque eu tô sem criatividade agora, mas mais para ilustrar para vocês do que eu tô falando. E por último, mas não menos importante, as frases, as punchlines, né, que são as frases que impactam, que são as que ficam na cabeça, que a gente escuta um som inteiro, mas uma rima específica foi aquela que nos marcou, aquela que ficou martelando na nossa cabeça, aquela que a gente vai lembrar, aquela que quando falarem do som vai ser aquela rima de destaque que vai fazer a gente relembrar do som. Então, para te fazer um som bem feito, para te fazer uma escrita bem feita, né? A escrita de uma música bem feita, tu tem que inserir esses 4 elementos para o teu som ficar da hora, para o teu som ficar bacana. Agora vamos falar de ritmo, né, pessoal? Quando a gente está falando de ritmo, é interessante a gente testar diferentes cadências. Por exemplo, testar rápido, testar lento, tentar inserir uma pausa, não deixar a mesma coisa sempre, tipo tananana, 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 sabe? Não deixar um negócio que é repetitivo do início ao fim, sabe? Que eu tô terminando eu tô terminando todas as linhas rimando com são, então eu só vou rimar com ão, sabe? De início é uma coisa que os iniciantes fazem muito. Então, vou rimando dessa forma. Então, brinque com os acentos, às vezes dê ênfase em uma palavra inesperada, sabe? Porque isso vai mudar tudo dentro do teu som. E o rap, ele não precisa ser sempre reto, era que nem eu tava falando. As variações tornam a entrega mais rica. Era sobre isso que eu tava tentando falar. Não deixar um som quadrado, sabe? Fazer a mudança conforme o beat, aproveita as viradas do beat para mudar o jeito que tu tá rimando, mudar a entonação, botar algum tipo de elemento, botar uma pausa, cortar o teu beat simplesmente para dar ênfase numa parte assim que tipo só destaca a tua voz, sabe? Botar um reverb, botar um delay, sabe? Isso vai trazendo o molho pra tua música, né? Vai trazendo o tal do salsa pra tua música. Tô fungando pra caceta, mano. Tô fungando pra caramba. Por isso que tem vários cortes, porque eu tô fungando, aí eu meto corte pra não ficar fungando na porra do vídeo. Agora vamos falar do beat, né, pessoal? O beat é o coração do rap. Então, sempre que tu for escolher um beat, isso é meio óbvio, tem que escolher um beat que converse com a tua letra, né? Por exemplo, temas mais pesados geralmente pedem temas mais sombrios. Temas mais românticos pedem sons mais melódicos, né? Que traz aquela ambiência de romance. Então eu não sei como explicar isso com palavras, né? Mas é o que a gente sente. A gente escuta o beat e a gente sente, pô, esse é um beat agressivo. É nesse beat aqui que eu vou mandar um Detroit bolado, tá ligado? Tipo, esse beat aqui tá pedindo um love song. E a gente sente, a gente sabe. Mas mais para deixar completinho a explicação de um som foda. Então, entender o BPM para te adaptar ao flow é uma parte essencial. Então, escuta bastante o beat, porque às vezes tu perde um puta tempo de estúdio, porque tipo, tu não tá familiarizado com o beat ainda, tu não trabalhou bem em cima do beat, então tu acaba não conseguindo encaixar a letra da tua música dentro do beat. Até por isso que eu e o Alien, eu e o Nefasto, normalmente quando a gente ia fazer sessões lá em casa, normalmente a gente não escrevia antes de criar a música. A gente ouvia o beat e conforme a gente ia ouvindo o beat, a gente ia se gravando. Por quê? Porque isso deixava mais dinâmico o nosso processo criativo. Porque às vezes tu gasta um puta de um tempo escrevendo uma letra e aí na hora de fazer a execução fica meio difícil, sabe? Então, pode testar fazer dessa forma. Ir brincando dessa forma. Se tu tem um home studio, né? Se tu pode se produzir em casa, pode fazer esses testes, é da hora, sabe? Tu ficar ali tentando criar em cima do beat sem ter escrito nada, sabe? Isso é algo às vezes mais criativo do que tu escrever ou forçar uma escrita. E por último, mas não menos importante, atitude e interpretação. Então, o jeito como tu entrega muda tudo. Coloca emoção na voz, seja raiva, seja tristeza, seja alegria, o que for necessário para trazer profundidade para o teu som. Então, a postura, a confiança são partes da performance, mesmo que só na gravação. Mesmo que tu seja só gravando, não esteja se apresentando para ninguém, tu
trazer na tua voz o teu sentimento, isso é algo muito importante e eu acho que é uma das principais características que eu sinto falta na galera quando eu escuto um som de outras pessoas ou de outros artistas que ainda não estão no mainstream. Parece que eles não conseguem, e eu entendo, é difícil às vezes. Às vezes tu começa a gravar num dia, no outro dia tu não tá na mesma vibe, tu não tá com a voz aquecida do mesmo jeito, ou às vezes tu não tá no mesmo clima, tu não tá se sentindo como tu tava se sentindo inspirado no outro dia, mas tem que tentar trazer isso sempre, trazer a postura, é o jeito que tu rima, entende? Às vezes o som tá bom, a estética tá boa, o cara criou uma puta de uma arte, tá bem mixado, tá bonito, mas faltou o sentimento, faltou um molho, cara, faltou o tempero no teu som, tá ligado? Tu não executou bem, então às vezes mesmo que tu precise repetir 50 vezes a mesma rima, 50 vezes a mesma rima, faz 50 vezes até ficar bom, entende? Se tu tem esse privilégio de poder criar o teu próprio som sem depender de tempo de estúdio, cara, faz 50 vezes, regrava 50 vezes se for necessário. Eu lembro de várias sessões assim, eu me gravando e tipo, cara, tinha que mandar várias vezes até acertar o tempo do beat, até acertar a entonação que eu queria, até acertar a dicção que eu queria. Então, tipo, isso faz parte. Então eu quis tentar trazer esse vídeo aqui mais para auxiliar, sabe? Mais para dar umas dicas, uma visão, não que eu seja um grande especialista de música, um grande rapper, não, nada disso, mas é para trazer, quem sabe, alguns insights, abrir a mente de alguns artistas para essas questões que são meio básicas, mas que às vezes no dia a dia a gente ignora ou a gente não se liga tanto. Sacou? Mas na maior humildade do mundo que eu falo isso, sabe? É mais para tentar agregar e elevar o nível do som da rapaziada. Então é mais para isso mesmo que eu trouxe esse vídeo aqui mais explicativo, né? Fora meio que do padrão que eu tô criando, que é React. Mas é isso, eu espero que tenha ajudado vocês, né? Se ajudou um ou dois caras aí que estão na caminhada de criar som, eu já vou ter ficado feliz. Deixa aí teu comentário, o que tu achou, o que tu pode dar de dica, de complemento pra rapaziada. Vamos se ajudar aí nos comentários do vídeo. E é isso aí, no próximo vídeo eu posso trazer mais alguns exemplos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, mandem lá no Instagram sugestão de música pra gente fazer react aqui e sempre naquele nível, né? Tentem mandar os melhores sons, porque aí já fica uma divulgação da hora, porque não adianta, tipo, a galera, reage aí o meu som. Aí a pessoa me manda o som que ela quer que eu reaja. Aí eu vou reagir, pô, eu vou dar minha reação honesta. Se tiver ruim, eu vou falar que tá ruim. Entendeu? E aí, se eu falar que tá ruim, não adianta vir ficar bravo comigo depois, sabe? Minha opinião pra ti pode valer bosta nenhuma. Mas eu vou trazer aqui e vou dar minha opinião. Então, tu não vai querer na vitrine do meu canal eu falando mal do teu som. Então é basicamente isso. Não se esquece de se inscrever, de deixar o like, de deixar mais sugestão para vídeo. Vou aceitar, qualquer sugestão é bem-vinda. E é isso aí, pessoal. Tamo juntasso. Até o próximo vídeo.